Quais são as marcas gaúchas mais conhecidas no mundo? E quais são as empresas gaúchas que sabem pagar R$ 1 milhão por chão de fábrica? O Grêmio e o Inter. E é só o Grêmio e o Inter que sabem pagar R$ 1 milhão por chão de fábrica no Brasil? Não. O Palmeiras também sabe, o Flamengo sabe, o Botafogo sabe, e outros times da primeira divisão do futebol brasileiro também sabem. E são só os times brasileiros da primeira divisão que sabem pagar R$ 1 milhão por chão de fábrica? Não. Existe um cordão de ouro chamado FIFA. E qualquer instituição futebolística ligada à FIFA, sendo de primeira divisão, sabe pagar R$ 1 milhão por chão de fábrica. Indiferente à situação econômica do seu país. Seja bem-vindo ao Pod da Paz, tipo FIFA. Olá, eu sou Júnior Albi, o presidente da Paz. E eu sou o professor Garcês. O que a gente traz nesse episódio do Pod da Paz é o futebol. O quanto o futebol de alta performance pode ser colaborativo, contributivo com a rede pública de ensino. Né? O quanto a gente pode extrair dessa inteligência maravilhosa que nos encanta. Eu sou apaixonado por futebol. Né? É difícil ser brasileiro e não ser apaixonado por futebol. Mas a gente tem uma ideia. A gente sabe que o futebol ajuda muito os jovens. Aqui mesmo, eu sou exemplo na minha família de um irmão pobre que mudou toda a nossa vida em função do futebol. Mas a gente tem uma ideia amplificada para o futebol, né, Wagner? O futebol sempre teve relacionado a dinâmicas sociais, né? Tu já trouxe uma coisa, né, que já é representativo disso, que é, né, difícil um brasileiro que não seja apaixonado por futebol. E isso vem desde o nascimento do futebol, né? O futebol, quando foi inventado na Inglaterra no século XIX, ele vem daqueles círculos entre clubes da nobreza, universidades britânicas, né? Vem daquele círculo, o pessoal que vinha que praticava rugby, para os jovens praticarem esporte enquanto estavam estudando. É até curioso, porque até hoje, né, o futebol inglês carrega essa polpa. Exatamente, até hoje, né? Aplaude, né? Ninguém... Não. Né? Os hooligans até deram uma quebrada nesse, né? Mas a Federação Football Association lá, a CBF da Inglaterra, o negócio é muito cavalheiros, né? O negócio bem assim. E então, quando eles fundaram, tinha essa coisa que era para ser uma prática esportiva para cavalheiros, né? Para gentlemen. E aí só que tu tinha fábricas, né? Tu tinha burgueses que tinham fábricas que eram ricas e que viraram os times de operário. O time era de operário, mas na verdade o time era do dono da fábrica, né? Só que esse cara não era nobre, esse cara não frequentava grandes clubes. E aí ele fazia o time de operário, pegava os caras que trabalhavam na fábrica para disputar com a nobreza. E aquilo ali, justamente por isso, que era no momento que tu era de igual para igual, que a família do operário torcia pelo operário, que o operário podia ganhar do patrão, né? Podia ganhar da nobreza. Era um momento de convívio comum. Exatamente, entre a nobreza, a burguesia e o operariado, onde estava todo mundo no mesmo campo, de igual para igual. Né? Então, tu já tinha essa representatividade. Isso é uma das grandes razões pelo qual o futebol se torna muito popular, né? Porque a galera, os clubes operários se tornam muito populares nos seus bairros, na sua cidade, porque era a fábrica do bairro, era a fábrica da cidade, né, muitas vezes. E aí começa a disputa pela profissionalização do futebol, justamente isso. Não, a gente quer o time da fábrica, né? A gente quer ser competitivo contra um clube da nobreza. E para isso eu preciso contratar, o cara não precisa passar o dia todo numa fábrica para jogar uma bola, né? O cara precisa estar descansado, que nem a nobreza, porque eles não trabalhavam. Então começa daí, né? Na Inglaterra, na Espanha também, né? O Real Madrid ele recebe o nome do rei Afonso XIII, acho que em 1912, 1915, recebe o nome Real. Né? Antes era Clube Madrid, Clube Futebol Madrid, não sei o quê. O Real tem a ver com a nobreza também. Tem a ver com a nobreza, que ele recebe, mas recebe só o título. Era um clube que era socialista, como foi fundado ali no início do século XX. E só que começa um movimento republicano, né, no final da década de 20, início da década de 30, e aí o presidente do clube, não, a gente tirou o Real do nome para não defender a luta pela monarquia, né, pela defesa pela monarquia. Então o Real Madrid, como o escopo social do Real Madrid era republicano, eles se tiraram a coroa,
tiraram o nome real do nome e ainda colocaram uma faixa roxa, que era representativa do movimento republicano, né, na Espanha, e ficou Clube Atlético Madrid até 1900 e sei lá quantos. E quando ele volta a ser Real Madrid? Depois com o General Franco, obriga os caras, não, mas é o seguinte, ó, volta a ser real, não tem um movimento republicano, eu sou o ditador, o movimento republicano, hora essa, né? Então é Real Madrid. É, o Madrid, agora eu quero que seja Real Madrid. Né? No Brasil, né, acaba tendo não só de luta de classes sociais, assim, mas acaba sendo uma questão de coesão social, né? O futebol, né? Então, quando os imigrantes alemães vêm, eles vêm, cada um vem do norte da Alemanha, vem do sul, vem do leste, um vem, né, do oeste. E essas famílias não se conheciam, chegam aqui mal falam português, ou não falam absolutamente nada de português, tá cada um de um lado, no canto do estado, se reúnem em Porto Alegre. Então, passa a ser uma elite alemã em Porto Alegre e funda o Grêmio, uma coesão entre essas famílias alemãs, né, e funda o Grêmio. Vão ter as famílias italianas também, que vêm, né, tem os irmãos Pope, né, que são negados, né, é negado, eles querem se associar Grêmio não aceita eles, não né? aceita eles, não, vocês são italianos, vocês são pobres, vocês não vão entrar aqui. E eles, então nós vamos fundar um outro clube, então. E aí funda o Esporte Clube Internacional, né? Então, dentro dessa ideia de que não vamos enfrentar a elite, né? Vamos... E aí já nasce uma rivalidade, né? E ali já nasce a rivalidade. A gente foi negado ali, agora O a gente quer jogo disputar do Inter espaço, foi o Grenal, né, velho? E já não sei, foi Eu o acho que Grenal? Foi, o Grenal né? que o Inter perdeu de 10-0 pro sim, Grêmio. Já o primeiro jogo foi o... Então já tem essa representatividade. Não sei se foi o primeiro né? jogo, mas eu sei que, Sim. que o Inter buscou esse confronto, que era tipo... O objetivo era enfrentar ali, enfrentar né? ali. Então tu tem uma identidade social muito forte. Então no Brasil também, depois da ditadura militar, né? A Copa de 70 é a propaganda da ditadura no Brasil, né? A ditadura militar se apropria da seleção brasileira. Não é que os jogadores defendessem, né? Mas a ditadura simplesmente, a gente nós somos uma ditadura, mas nós somos o governo, e se o Brasil está dando certo é porque o governo dá certo. É porque tudo dá certo onde eu estou mandando. Né? Então era uma propaganda. Então também faz parte, né, dessas dinâmicas sociais, assim, o futebol. Então se torna... as elites acabam se reunindo em torno dos clubes de futebol no Brasil. Né? Porque tu tem muito movimento de imigração, tu tem muita relação dos clubes entre os... Aqui não tem uma nobreza oficial, mas tu tem uma nobreza, né? Recebe livre. É um governo paralelo, né? Essa é a é verdade, né? O futebol hoje ele traz esse governo paralelo. Ele cresceu muito em termos de influência. Sim, né? sim. Quantos políticos no Brasil não tem né, que não, são se pegar hoje, que estão relacionados ao futebol? Se pegar a nossa cidade aqui, tá? Porto Alegre. E é assim em São Paulo, é assim no Rio de Janeiro. As pessoas estão mais ligadas ao que os presidentes de clubes vão falar do que o próprio prefeito, do que o próprio governador. É verdade. Aquilo afeta muito mais a vida deles. A opinião que se o prefeito é bolsonarista, associado do PT, tá, beleza, tá. Agora o presidente do teu clube, é uma coisa sagrada. Peraí, como que ele está se posicionando, né? Exatamente, é muito mais importante. Assim. Então, o futebol faz parte das dinâmicas sociais, sempre fez parte das dinâmicas sociais. E hoje eu acho que ele pode, sim, assumir essa relação na luta contra a pobreza, na luta pela sofisticação de uma escola pública irada de primeiro mundo. Uma escola pública tipo FIFA. Tipo FIFA. Falou tudo. Esse é o episódio de hoje. Então vamos lá, pessoal. FIFA. Tipo FIFA. Entrando no assunto do episódio, futebol. A escola pública tipo FIFA. O que a gente busca com esse podcast, mais que tudo, é manter o aluno na escola, é buscar ferramentas para que a escola pública seja uma escola que traga dignidade cada vez mais para aqueles que precisam dela. Então, a gente está buscando, em vários setores, vários pilares econômicos, tanto no esporte como em outras áreas, vocês vão ver em outros episódios. Tá? E no esporte ele escolheu o futebol. Por que o futebol? Porque o futebol é o esporte mais popular do mundo. Tu pega as Olimpíadas ali, tem todos os esportes juntos, né? E o futebol, a FIFA conseguiu ser maior que todos os esportes juntos. A Copa do Mundo é o maior evento esportivo do mundo, com um único esporte, o futebol. Então, o que a gente quer hoje é discernir
trazer vocês para raciocinar e refletir, né? O quanto o futebol pode ser colaborativo, o quanto o futebol pode ser contributivo. Um modelo social de educação, né? O futebol pode contribuir, pode fazer parte de um modelo social de Ele educação. pode transformar de fato tudo, né? Tudo. A gente pode ganhar o jogo por meio do futebol. Exatamente. Nós podemos ganhar o jogo Ganhar o pelo jogo. meio do futebol. A gente tem uma ideia. E assim, pra não ficar tão solto, pra galera não entender, mas como assim, né? Tipo, tu já não teve um modelo agora, né, do ex-presidente Bolsonaro, e para além de ser bom ou ruim, não tô colocando juízo de valor, mas ele tinha um modelo de cívico-militar, né? Não, vamos fazer das escolas públicas escolas cívicos militares. Então, era o modelo que ele escolheu para colocar nas escolas públicas, né? Então, esse a gente acredita e eu acho que é um modelo muito menos plausível do que tu trazer o futebol como modelo social de educação. Mas como que a gente vai fazer isso? O futebol tu já larga na frente, porque o brasileiro é apaixonado por futebol, né? Eu sou apaixonado por futebol, tu é apaixonado por futebol. Eu adoro, né, velho? E assim, ó, e quando tu nasce, né? Assim, tu nasce no Brasil, né? Tu ganha um nome, né? E um clube, né? Um a camiseta, clube, né? O que ele vai ser, né? Em qualquer parte do estado, qualquer parte do país, né? Qualquer estado do país. E nós, né, falando o que une classes, né, velho? Que às vezes é o assunto que tu tem. O que um assunto de um porteiro, um doutor, um advogado, um cara do norte, um cara do nordeste, um cara do sul, o que eles conseguem, um assunto em comum entre eles? Cara, se eu tô na fila de um banco, tá? Ele tá demorando, dá uma encrenca ali, tá? E tem uma pessoa na minha frente, eu posso falar com ela sobre a chuva, sobre qualquer outra coisa, podemos reclamar juntos do banco, né? Mas eu sou colorado, né? Se o cara tá com a camisa do Inter, eu tenho assunto para ficar com ele ali. Eu não vou nem ver a fila demorar, né? Porque eu sei que a gente tá conectado, né? Isso em Porto Alegre. Mas agora tu tá na Inglaterra, tu tá em outro lugar, tu vê alguém com a camisa do teu time. Cara, tu encontrou alguém da tua família. Exatamente. Encontrou alguém da tua família. Alguém que tu vai parar, vai tomar uma cerveja, leva até pra tua casa trocar uma ideia. Né? Então. Wagner, existem algumas perguntas, tá, que nós precisamos refletir. Por que se tu vai numa comunidade carente, sempre tem alguém que já teve um primo, um amigo, ou amigo do amigo, ou tio do vizinho, jogador de futebol? E quando tu pergunta se alguém é parente, né, ou tem alguém muito próximo que foi presidente de clube de futebol, a resposta é negativa. Conselheiro. Né? Conselheiro. Conselho deliberativo num cantinho, ali, uma votaçãozinha, já não... E se tu frequenta a classe média alta, classe A, classe A+, tu encontra muitas pessoas que são presidentes, são gestores de clube de futebol, né? E poucas pessoas com parentes jogadores de futebol. Ficou assim, então, ficou dividido. O pobre joga bola. E o rico manda. Eu sei que não é intencional, né? Mas a coisa se dirige para isso, né? Dentro daquele teu primeiro argumento, né? Ele é algo da nobreza, né? Mas o que a gente quer fazer? A gente quer aprender com o futebol. A gente, na verdade, aprendeu bastante. E a gente tem ideias de algumas ferramentas do futebol que podem, sim, colaborar muito com a rede pública de ensino, né? A primeira delas é se nós pensássemos uma escola com um compromisso de fazer um bairro evoluir. Nós não temos outra chance, tá? Essa é a brincadeira. A gente não tem outra chance. O país de vocês só vai crescer a partir daquele bairro. Tem um bairro que é um bairro de periferia e a chance desse bairro se desenvolver em 10, 20, 30 anos, tá? É a escola. E assim, escolha as suas armas. Eu escolheria o futebol. eu ia aconselhar essa escola a modelar a FIFA. Sim. Por quê? Eu ia ter gestão de alta performance. Eu ia ser uma escola totalmente lucrativa. Eu ia ter ótimo relacionamento com locais, né? E até continentais, né? Minhas pretensões, elas se tornam continentais. Eu
eu deixo de existir local, eu começo a agir local, mas já pensando global. Uhum. Né? Se a gente fizer extrair tudo isso. E soluções práticas para o dia a dia. Né? Como a gente fala da união desta escola com a sua comunidade, né? Por meio de justificativas simbólicas, né? Os símbolos. O que representa a camisa do Grêmio? O que representa a camisa do Inter? O que representa a camisa do Flamengo? O que representa a camisa do Palmeiras, a do Corinthians, a do Fluminense, a do Cruzeiro, a do Atlético Mineiro? Para todo mundo que consome aquilo com sentimento, é manto sagrado. Sim. E muitas vezes questão de vida ou morte. Uhum. Uma pessoa que queimar uma camisa de um time adversário, Tá comprando uma guerra, ela está né? comprando uma coisa muito forte para a vida dela. Muito forte para a vida dela. É. Né? Então, por quê? Porque o futebol tem esse poder. Dentro da estratégia FIFA, né? Dentro da estratégia FIFA, o marketing trabalha para quê? Para manter esses consumidores muito ligados aos seus clubes. E isso passa por onde? Por uma questão de sentimento. Né? Esse sentimento continua vivo. Por isso que a gente tem campanha para sócio, tem vantagem para sócio, tem roupa para bebê, tem, né? Tu começa aquilo faz parte da tua rotina. Então, trazendo isso para a escola pública, tá? Imagina se numa escola pública a escola vai virar um clube de futebol. Então, lá é matemática, lá é portuguesa, lá é educação física, ela é química, ela é física, ela continua sendo tudo isso. Mas ela passa a ser também um clube de futebol. E eu não vou falar de pode trabalhar tudo isso, né? Eu não vou falar de características, vou falar de benefícios. Benefícios. Tá? No momento que a gente desenha para uma escola um símbolo e um uniforme. Um escudo e um uniforme. Um escudo e um uniforme. Quantas pessoas... cara, eu estudei em várias escolas e eu não tenho na minha mente o brasão das escolas que eu estudei. Não. Eu até sei das minhas filhas, porque, né? Mas aqui eu estudei e eu não sei não, velho. Não. Mas o Inter e o Grêmio estão vivos na nossa mente, né? É. Né? A da Mercedes, a gente sabe, a da Coca-Cola. Sim. E se a escola começa a trabalhar marketing? Porque hoje é um crime, né? É só a escola pública que não tem o departamento de marketing. Qualquer escola privada tem um departamento de marketing. É. E precisa ter justamente nisso, né? É importante que a escola faz parte, né? Do papel da escola, o papel constitucional na escola, faz parte tu ter uma integração com a comunidade, com o bairro, com o meio onde tu está inserido. A escola tem que ter. Tanto é que o Círculo de Pais e Mestres é uma composição da escola, né? A comunidade e aí, escolar, tu não sabe né? se comunicar com a comunidade escolar. Tu não sabe se comunicar, tu não sabe comunicar. E ainda às vezes nem pro interno, né? Que às vezes resolver bronca, o diretor não consegue resolver bronca interna. E isso também é marketing. Quanto mais das famílias. Quanto né? mais das famílias. Então, a ideia que nós temos, tá? Vamos lá. Vamos criar, então, a estratégia. Vamos discernir sobre a estratégia. O que se pensa, né? Nas escolas, o futebol hoje ele é tanto feminino quanto masculino. Então, tu já tem uma adesão total. Tá? Se tu começa a criar um time de futebol de 9 a 10 anos, o outro de 11 a 12 anos, o outro de 13 a 14 anos e o outro de 15 a 16 anos, que são as idades que os clubes também estão querendo jogadores de futebol. Tá? E começa a montar uma estratégia para esses times que a gente vai formar dentro das escolas, espelhada, vamos falar de Rio Grande do Sul agora, tá? Em Grêmio e Inter. O que acontece? Como os jogadores de Grêmio e Inter desta idade, né, são conduzidos? Qual é o caminho que o Grêmio e o Inter fazem com os jogadores dos 9 anos? Né? Meu irmão entrou com 8 anos no Inter
e saiu jogador profissional de futebol. Ele nem viu. Né? Ele acordava um ano, continuava no Inter, acordava um ano, continuava no Inter, acordava outro ano, continuava no Inter, e de repente falaram assim, agora tu bota essa camisa e tu vai jogar contra o Juventude a final do Gauchão. Aí agora tu é profissional de futebol. Sim. Né? Da escolinha até o juvenil foi todo ano igual. Só ia mudando, ficando mais velho. O uniforme era melhor, as viagens eram, sabe? Mas era aquele sistema ali ainda. Mas aquilo ali ainda, claro. Só que de repente tá na capa dos jornais. É um sistema construído para isso. E o meu irmão já é aposentado. Isso já aconteceu mais não sei quantas vezes, e antes dele aconteceu não sei quantas vezes. Então, se na escola, tá? A gente, primeiro assim, ó qual a ideia, né? O clube de futebol, então essa escola ela vai ter um uniforme e ela vai ter um escudo. Isso vai ser divulgado para todas as famílias dos estudantes. Nossa escola agora passa a ter um clube de futebol. No momento que tu faz isso, né, no momento que tu atinge o adolescente ou a criança, tu está atingindo toda a família. Porque tudo que acontece na escola, ele faz o quê? Ele leva para dentro de casa. Imagina um adolescente chegando com uma folha dizendo assim, olha só, nossa escola agora tem um clube de futebol, esse é o escudo e esse é o uniforme. E eu jogo nesse clube aqui. Né? E se eu não jogo, eu vou torcer para esse clube, é o clube da minha escola. E agora, aí, essa é uma outra coisa que a gente já vai falar, mas eu acho que quem, né, não é só um clube de futebol, o Grêmio Inter não é só chão de fábrica, né? Não é só o jogador e o presidente, né? E o que acontece, né? E logo cria-se já um comitê de imprensa para isso. Né? Paralelo, né? Paralelo. Já não é ligado. Paralelo. Tá? Então, o que acontece? A escola tem um clube de futebol e tem uma imprensa que vai estudar a geografia da econômica do bairro e vai contar para todo o bairro que a escola agora tem um clube de futebol. E isso vai ser a notícia mais importante. Essa notícia ela tem que ser mais importante que mataram o fulano, que o ciclano foi preso, que... Essa é a notícia. Nós somos um clube de futebol. Quer dizer, então a gente já parte de uma relação mais séria com o guri que joga bola dentro do colégio, ou seja, já não é mais só... o guri ou a guria, mas né, não é só aquela bola que tu joga ali na educação física, já é uma relação mais séria, já é uma relação de treino, de desempenho, né? E também, tu já, como tendo uma imprensa, tu já está trabalhando toda uma ideia de jornalismo, de comunicação, também dentro da escola, né? E isso de uma perspectiva bem ampla, porque tu traz isso, na imprensa, por que tu começa, ou por que se dá tanta atenção para o assassinato, para o estupro, para a violência, e tu não dá atenção para a gurizada, para as tu coisas não dá atenção boas, para as né? coisas boas, né? E aí, o que acontece, Wagner? Voltando lá quando tu falou a história do futebol, tá? A Associação Inglesa foi a primeira associação de futebol, tá? E ela foi montada ali por estudantes da nobreza, né? Quem estudava naquela época era só nobre, né? Sim, né? sim. Então, e o que eles fizeram? Eles criaram as regras, porque o futebol, cada lugar que tu ia, se jogava de um jeito. Tinha até o grande jogo, né? Que durava um dia todo. Então, eles criaram as regras para o futebol. E eles colavam em árvores, porque naquele tempo você andava muito no meio dos bosques, né? E o que aconteceu? Aquilo ali foi chamando a atenção das pessoas e atraiu. Então, aprendendo com o futebol, imagina se cada comércio de um bairro for um canal de distribuição de mídia para o clube da escola. Uhum. Imagina o que vai ser para uma menina, para um menino, que são do clube da escola, tá? Tu ir no bar com a mãe e passar por um vizinho que tu nem conhece, que pode ser de uma rua X ou uma rua Y. Ah, essa é a Marta, esse é o Fredo, esse é o Paulo. Então, teus heróis vão estar muito próximos de ti. E o teu herói, de repente, vai estar dentro da tua sala de aula. Porque nada vai ser mais herói ou heroína para os estudantes que os próprios colegas. E a gente começa a criar o quê? Um amor por onde? Pelo símbolo da escola. E o que é a instituição escola? Ela é um clube de futebol? Não. Mas ela é um clube de futebol também. Também. Né? Ela é um clube de futebol também.
E esse clube de futebol, como é que é? É um amador? É um clube que amanhã ou depois vai ser um clube de várzea? É um clube que amanhã pode se tornar um clube profissional de futebol? Como isso vai ser tratado? Isso tem que ser tratado de uma forma muito séria. Porque dentro do futebol, o que mais tu traz para a escola? Tu traz o interesse pelas outras profissões que são linkadas ao futebol. O que a gente tem no futebol? No futebol tem que tirar foto, tem que filmar, tem que cuidar da saúde, tem o nutricionista, tem o técnico, tem o presidente do clube, tem o conselho. Então, se tu brinca com uma escola de clube de futebol, os alunos vão ter que ser próximos de administração de empresa, né? Técnicas de negociação, marketing, publicidade, relacionamento com o cliente, e uma infinidade de assuntos de demandas que vão sendo criadas e de forma endógena, essa mesma escola passa a atender suas próprias demandas. Porque no momento que eu tenho uma comunidade interessada, no momento que eu tenho uma família engajada... Engajamento, né? A gente já falando sobre isso, obviamente a gente não chegou cru para cá, aqui, né, para falar sobre esse assunto. Tu falava uma coisa na questão do engajamento, né? A escola tem que ser mais interessante do que a esquina. Com certeza, com certeza. E nesse ponto que tu falou agora, tá? O que acontece, cara, do engajamento, né? Quando tu tem um engajamento de uma sociedade, o que é o que acontece com os grandes clubes? Tu vende camiseta, tu vende boné. Agora aí, né? Tu vende meia. Trouxeram o Soares e o engajamento, né? O Ronaldo, quando o Corinthians, o André Sanches, né, o presidente do Corinthians, disse, olha só, o Ronaldo deu mais dinheiro pro Corinthians do que o Mundial. Uhum. Né? Engajou mais do que um título, né? Uma pessoa, um herói. E no momento que tu torna uma escola um clube de futebol, tu mexe com os ex-alunos. Claro. E no momento que tu tem 500, 1.000, 2.000 pessoas numa escola, e tu está formando aqueles cidadãos com uma mente de primeiro mundo, né? Que é esse futebol que a gente quer levar para dentro. O futebol que a gente quer levar para dentro da escola é o de primeiro mundo, é o de alta performance. É consciência Inter, Grêmio, Real Madrid, Flamengo. No momento que tu leva isso para dentro da escola, dali a 30 anos, dali a 20 anos, 25 anos, aquelas crianças serão os pais daquela comunidade. Então, tu já elevou um estado de consciência. Porque tu também pode fazer curso para os pais, né? Porque tu tem todo esse envolvimento aí, pô, quando tu falou aí, a gente está falando de que um guri da escola ele pode ser vendido, a gente está falando de habilidades matemáticas, contabilidade. Quando a gente fala de comunicação, marketing, jornalismo, imprensa e caramba, a gente está falando de linguagens, todo o estudo de linguagens. Quando a gente fala de fisiologia, quando a gente fala de desempenho, de coisa, a gente está falando de física, de ciência da natureza, né? Porque, na verdade, assim, a ciência da natureza é física, química e biologia. Uhum. E, na verdade, a física é um grande continente científico. Que até Isaac Newton, tu tinha dois grandes continentes científicos, que era a linguagem, português, e a matemática. A física vem como um terceiro grande continente científico. E disso vem a biologia e a química, dentro das regras da física. Então, esses três componentes... Dentro das leis, né? Das leis da física. E aí, então, se torna ciência da natureza. Então, pô, uma bola arqueada, aquilo ali é física, né? A fisiologia é biologia. Então, a fisiologia é biologia e química. Entendeu? Então, estudo do jogador, estudo do corpo humano... Não, e os clubes hoje, tá? Eles estudam muito isso. Muito. O futebol, a FIFA estuda muito isso. Tanto é que a bola... O que é a bola, né? Mudou. A bola. Por que muda a bola, né? A construção dos estádios. Um pouco mais pesado, um pouco mais leve. A construção dos estádios. Uhum. A engenharia que envolve. A sofisticação da engenharia das arenas. A acústica. Então, cara, levar toda essa discussão para dentro da escola. Uhum. A gente precisa manter pro conhecimento. A gente tem que ter a semana do futebol. Uma vez por mês.
Onde a escola fique toda decorada, onde fique uma bola grande, onde a gente fale sobre as arenas, onde estejam passando, chamar pessoas dos clubes de futebol para dar palestra dentro das escolas, ex-jogadores, ex-fisiologistas, nutricionistas. Né? As crianças começarem a entender sobre se alimentar bem. Uhum. Cara, tem um programa do Neymar que ele vai no programa do Neymar, não, ele vai dar uma entrevista para a atriz, aquela Fernandinha, que era a esposa do Thiaguinho. Uhum. Falei esposa do Thiaguinho porque na época ela era. E ele era muito amigo do Thiaguinho. E ela descobriu um doce que ele gostava, que era uma torta de limão lá com bolacha, e ela fez escondido para dar para ele esse doce. E quando ela chegou para dar o doce para ele, ele ficou muito sem jeito e falou para ela: Não posso. Não posso, porque eu estou em desenvolvimento de alta performance. E para nós, o que é um docinho desse tamanho? Para ele é um veneno. Ele já tem essa consciência que ele vai precisar não comer aquele doce para ele ter um resultado acima da média, que é para um jogador como ele é. Né? Então, as crianças não precisam saber jogar bola, elas têm que entender o melhor do seu corpo por meio do futebol. Sim. Então, por meio do entender futebol... a melhor comunicação por meio do futebol, compreender melhor. E o que física, acontece? Perfeito. Esse diretor e essa diretora de futebol da escola, né? Quem for o gestor da escola, ele vai ter que estar aberto ao sistema futebolístico. Esse diretor ele vai ter que ter contato com escolas da China, com escolas do Japão, com escolas dos Estados Unidos, porque existe uma grande busca de jogadores brasileiros por todo o mundo. Uhum. Isso pode se tornar uma fonte de renda para a escola, né? Vender E aí, se a gente consegue construir na escola um estatuto, onde a escola, com todo esse desenvolvimento que ela dá para o aluno, que ela já dá a merenda, ela dá isso e aquilo, que se torne um clube formador, uma instituição filantrópica, que possa também vender jogadores, né? Que seja até por um valor bem mais baixo, sei lá. Sim, sim. Mas que essa renda seja revertida para tocar o vidro, né? Para comprar um data show para cada sala. Para não faltar caderno, para as crianças terem um uniforme. Para ter um ar-condicionado, né? Para poder dar um pátio bom. Para poder dar uma estrutura melhor para as famílias dos estudantes. E a escola poder realmente atuar dentro da família. Poder até contratar psicólogos. Uhum. Ter essa visão de crescimento. Então a escola ela vai crescer economicamente, ela vai crescer intelectualmente, ela vai crescer como relações, ela vai se empoderar perante uma sociedade, porque como é que é a escola hoje? Não vamos se enganar. Não vamos mentir. A escola hoje não é lugar de glamour, até é lugar de respeito. Mas se tu chegar em qualquer lugar e falar, eu sou um estudante da rede pública de ensino... Tu fica com pena. Então, coitado. Tu não vai passar para medicina. Eu sou estudante da rede pública de ensino. Não vai passar para medicina. Já é a primeira sensação, claro. Que pena que tu tá na rede pública de ensino. E não pode ser assim. Então, a gente pergunta, né, Wagner? Existe uma boa vontade dessas pessoas que possam nos ajudar a construir esse sonho? Será? Para que a gente possa... Alô, Eduardo Leite! Cara, nosso governador Eduardo Leite, a gente quer deixar um recado para o senhor. A gente quer lhe pedir para assistir o nosso podcast, para considerar nossas ideias e também lhe dizer que a gente é muito mais profundo nisso que a gente está lhe falando. A gente tem todo o argumento científico. O senhor é um homem de inovação. O senhor é um homem jovem que entende e também acredito que a compaixão habita seu peito. E o que a gente está lhe falando, eu lhe garanto
que as pessoas que hoje o senhor tem lhe auxiliando não sabem fazer. Mas a gente está disposto a ensinar. E digo mais, a gente ensina gratuitamente. A gente pode reunir um grupo de professores, diretores, educadores, trabalhar diretamente com a Secretaria de Educação. Porque por mais que pareça que a gente quer promover o futebol, não é. A gente quer promover a educação. E o senhor, hoje, é a pessoa que pode nos ajudar e ganhar um mérito, que é muito lindo, porque eu acho que não é coisa de honra ou mérito. Mas para quem, cara, faz a coisa certa, a gente tem que bater palma. E o senhor não é obrigado a criar tudo. Eu só quero que o senhor considere a nossa ideia. Ou caso essa ideia não seja uma grande ideia, que o senhor nos publique. Dizendo que tem uma ideia melhor. Um projeto que a gente melhor, vai abraçar. Que a gente esquece esse e abraça e esse abraça. projeto. Eu tenho um projeto mais fantástico que esse. Aí. Eu lhe garanto que o senhor, hoje, pode sentar conosco numa reunião. A gente pode ser muito profundo nisso. A gente tem uma proposta para o senhor. A gente pode fazer do Rio Grande do Sul um estado modelo de educação. Né? A gente pode dar um novo rumo para a vida das nossas crianças. Porque a educação ela precisa de... É isso. Quando tu falou em glamour, quando tu falou em fantástico, ela precisa do que o Walt Disney chamava de fator uau, né? Uau! E se ela precisa disso, como é que a gente vai chegar com o fator uau nas escolas? Esse é o primeiro princípio. Como é que aquela escola Quem é que está pensando nisso? Aqui, ó, cara, eu jogo agora aqui um desafio. Me mostra um documento, né, que tem que ter sido enviado por e-mail. Que daí o registro é fiel. Né? Tem que ser um correio eletrônico. Aí é documento. Daí é documento. Tá? Que teve uma ideia fantástica antes do lançamento desse podcast. Está lançado o desafio. E todos aqueles que estiverem assistindo esse corte, marquem aqui embaixo Eduardo Leite. Marca aí, Eduardo Leite, que a gente quer ver. Marca Eduardo Leite, disso. Marca a FIFA, Gostou marca do Grêmio. projeto? Gostou do projeto? Então marca aí. É isso. E tu sabe que tem... Quando a gente pensa, a gente nunca parte desse princípio, né? De que, não, peraí, ela tem que se tornar incrível. Incrível a educação. A gente não parte desse princípio. A gente parte, não, tem que melhorar um pouquinho. Tem que melhorar um pouquinho. Cara, tem que chegar com porta-aviões. Um aluno, quando ele falar da escola dele, da escola pública, quando ele chegar na casa de alguém e falar assim, eu sou um estudante da rede pública, a pessoa tem que tratar aquela pessoa como um príncipe ou uma princesa. Isso acontecia comigo. Né? Eu tive a felicidade de jogar no Inter. Então, quando eu tinha 12, 13 anos, eu chegava nos lugares e eu falava, eu jogo no Inter. Era todo mundo no aniversário na minha volta. O cara joga no Inter, o cara joga no Inter. E por que não é assim? O fulano estuda no Julinho, fulano estuda no Protásio, fulano estuda no Raul Pila, fulano estuda no Paulo Soares, o cara é do Julinho, o cara é do Protásio. Né? Porque eu acho que um vai sendo inspiração para o outro, né? Com certeza, com certeza. Então, o que a gente quer hoje é que nossas súplicas sejam atendidas. A gente tem um amor muito grande por todas as comunidades da nossa cidade e do Brasil. E mais que isso, esse projeto ele existe para que mães jovens deixem de sepultar suas filhas e filhos, também jovens, em virtude de uma violência descabida, onde eu não estou aqui para eleger culpado, só estou dizendo que ela existe, e passem a comemorar suas conquistas, como inserções na universidade e logo após suas graduações.
É para isso. Esse é o apelo. Esse é o pódio da paz. Para haver paz, os consumíveis mínimos para vivermos com dignidade necessitam estar acessíveis. E a gente não está aqui só pedindo que melhore. Por conta própria, a gente pesquisou, estamos apontando soluções, somos especialistas naquilo que nós estamos garantindo que funciona, porque já foi testado. A gente precisa só amplificar a pesquisa. Ela é qualitativa, ela é quantitativa. A gente precisa só de um abraço. A gente precisa só de mais pessoas que acham que amar ao próximo é por demais importante, que é o mais importante. Falar com a associação dela, né? E ela fala, Júnior, abuso é uma denúncia normal. Uhum. Eu sou professor de escola pública e eu digo que é verdade. Abuso é uma denúncia quase normal. corriqueiro. Tipo assim, abuso é uma coisa normal. Então, E eu vou dizer vamos assim, ser maiores, vamos deixar a vaidade do lado. Não sabe fazer, a gente ensina. A gente ensina. Ensina com amor, ensina com carinho. Com carinho. Era essa palavra que eu ia usar agora. Eu digo assim, eu cuido muito do emocional dos meus alunos. Eu trato eles com muito carinho e eles sabem disso. E pode falar, pode comentar aí depois embaixo aí, tá? Se eu estou falando a verdade ou não. Mas o carinho, o trato emocional, ele é muito importante. Ele é a coisa mais importante dentro de uma sala de aula. É o que faz a galera engajar. Então vamos tratar com carinho essa galera. Precisam ser tratados com carinho. A gente precisa pensar neles com muito carinho. Não é só tratar no dia a dia, cumprimentar, dar tapinha nas costas. É pensar no que eles representam, pensar neles com carinho, pensar no projeto de educação com carinho, com força. Imagina a semana do futebol. O que tu pode fazer numa semana do futebol? O mês do futebol. O museu do futebol, a sofisticação do futebol. Essas crianças são tão carentes de tudo. A gente está buscando uma solução que o que menos precisa para fazer acontecer e tornar realidade é dinheiro. É só boa vontade. A educação pública vem dando errado desde a década de 60. Vem-te embora. Será que a gente não pode pensar e tentar alguma coisa realmente diferente? Desde a década de 60 que a escola pública vem começando a dar errado no país. E uma das razões é porque a escola pública ela vai deixando de ser para a elite para se tornar para o povo. E ela não foi construída para isso, né? Não foi construída para isso. Aí foram construindo prédios, e que foi quando as brisoletas, né? O Brizola colocou escola em tudo que era lugar. Colocou escola, mas tu continuou sem saber treinar os professores, como pensar a educação para essa galera. Tu só construiu escolas. E desde então, nenhum projeto de educação pública avançou. Desde as brisoletas, que foi uma coisa necessária. Não precisa ter uma escola em cada lugar, em cada rincão desse país. No caso, ele fez pro Rio Grande do Sul, fez no Rio, né? Não foi presidente, mas ele fez e se tornou um modelo. E foi a última coisa que deu certo na educação pública no Brasil em escala. A última coisa. Isso foi na década de 60. Isso que a gente está falando, a gente sabe fazer para muita gente. Tá? A gente tem esse pensamento já pronto para isso. A gente tem isso como missão de vida. A gente vem transformando pessoas há muito tempo. Né? Hoje eu vejo meninos que estavam ali conosco com 16 anos, hoje tem 26 e são empreendedores e pegam um avião. Você já está vendo o Benjamin num avião. Eu pensei, pô, cara, tá indo. Não, mas não é que ele estava assim... Não tem problema se estivesse passeando. Mas ele estava pegando um avião a negócios. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Beijo, Benjamin. Te amo. Tá? Não tem preço. Então, a negócio da empresa dele, né? Entendeu? Sim. Então a gente conseguiu jogar aquela sementinha empreendedora, né? Que é muito importante. E essa coisa assim de ser distintivo da escola, ela ter esse departamento de marketing. Porque imagina, cara, se para o Julinho, se para o Protásio não é importante o departamento de marketing, por que o Anchieta é? Por que o Farroupilha é? Por que o Província é? Por que o Bom Conselho é?
E a gente está comparando aqui as maiores escolas públicas com as maiores escolas particulares de Porto Alegre. Quando a gente fala do Eduardo Leite, a gente já tem que ser mais cirúrgico já para... Porque eu acho que a gente dando o primeiro passo aqui, né, com fé e bem feito, a gente vai conseguir fazer uma coisa bem legal. Governador, a gente não tem nada contra o senhor, a gente não está aqui para como é que se fala, para denegrir uma imagem, né? O que a gente quer fazer é elucidar, tá? Elucidar. E não tem a ver com raça, não tem a ver com classe social, tem a ver com possibilidades. Né? Tu entregar para um povo uma possibilidade de ser feliz por uma ferramenta que ele já ama, que é o futebol. Todo mundo para ver a Copa do Mundo. Eu, por exemplo, se eu estou fazendo alguma coisa muito importante no meu trampo, eu não paro para ver a Copa do Mundo. Mas em qualquer comunidade carente, cara, eles podem não ter o que comer, não pode ter o que não pagar a luz. Mas a hora do jogo da Copa do Mundo é mais sagrado que o culto, que a missa. Para todo mundo para ver o jogo da Copa. Então, tá na hora do futebol devolver isso. Tá na hora do futebol devolver isso. Agora tu colocou as palavras... Tá na hora do futebol devolver isso pro nosso povo. De maneira perfeita. E tá aí, tá disponível. Tá? O que os clubes de futebol fazem, a gente sabe interpretar. É só querer agora. É só querer fazer melhor. Alô, Eduardo Leite! Não esqueçam de marcar ele aí, de marcar quem que vocês acham que podem contribuir com esse projeto aí, que é muito importante. E se tu curtiu, compartilha aí, marca quem tu acha que tem que ser marcado, que pode contribuir, e vem junto com a gente. Que a gente consegue fazer o Brasil do século 22, não só do século 21. Por meio do futebol. Por meio do futebol. Feito. Esse é o Pod da Paz. Então vamos encerrando mais um Pod da Paz aí. Tá? Vamos encerrando o Pod da Paz, temporada 2023. Temporada 2023. Tamo junto, Júnior Albi.